Hoje o Senhor nos fala para nos livrar de um grande mal, gente. O mal da hipocrisia. Nós precisamos combater esse mal. É um mal que os fariseus tinham. Os fariseus tinham um sério problema. Os doutores da lei na época de Jesus tinham um sério problema, que era a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É aparentar ser uma pessoa que não é. É querer ser mais do que é. Mas não era só um problema da época de Jesus. Hoje a hipocrisia é um problema do mundo. Presta atenção, se tiver alguém conversando, não deixe essa pessoa conversar, porque tudo que aconteceu hoje nesse cerco é importante para você. Se tiver alguma criança, aí a mãe cuida para que não atrapalhe os adultos, porque eu sei que Satanás vai tentar investir para que nesse último dia do cerco você não sugue tudo que você tem que sugar. Eu estou dizendo que a hipocrisia não era só um problema da época de Jesus, ela tornou-se um problema do mundo. Hoje nós vivemos numa sociedade hipócrita. E mais ainda, me perdoe dizer, todos nós temos um pouco de hipocrisia dentro de nós. A começar por mim. Muitas vezes a gente aparenta ser uma coisa que lá no fundo a gente sabe que a gente não é. E a gente pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Já ouviu esse ditado? A Deus ninguém engana. Dá uma olhada na política para você ver. Que aparência, né? Nossa, eu vou fazer isso porque eu já fiz aquilo. Dá a impressão que o Brasil não tem nem problema, né? Gente, a hipocrisia está aí. Dá uma olhada nas redes sociais para vocês verem. Tem gente que você sabe que ele está cagado de mosquito, mas nas redes sociais, todas as fotos ele está assim. Parece um burrinho de xereca, ele está sorrindo. A gente aparenta ser. Olha as propagandas. Você compra um produto, você compra pela aparência do produto, depois vai ver, não é aquilo que demonstrar você. A TV demonstra um estilo às vezes de família que não é. E às vezes até a gente se deixa levar por isso. E as TVs, as grandes TVs aí, né? Tem as redes bobas da vida, né? As redes bobos, a gente não pode falar nome aqui, mas tem uma rede aí chamada Rede Bobo, parece, que põe lá a novela, e lá na novela dá separação, e no último capítulo todo mundo fica feliz. O casal que se separou está feliz, os filhos ficaram felizes, a aparência é linda. Separação na novela acaba em felicidade. O padre larga a batina em novela e fica feliz. Só na novela. Cuidado com as aparências, que na vida real, quem vai ver depois do desastre somos nós padres, os diáconos, aqueles que trabalham na igreja, os psicólogos, os psiquiatras, que vão ver o estardalhaço, que dá as separações, né? Esses novos estilos de família. É só a gente que sabe o coração de uma mãe que abortou, porque ela foi pelo mundo das aparências, né? Estão tentando até legalizar aborto, estão tentando dizer que é tudo normal. Um mundo hipócrita, um mundo que vive de aparência. Você quer transformar o mundo? Você acha que o mundo deve ser transformado? Quem gostaria muito de transformar a humanidade inteira? Pelo menos no nosso país, diga amém. Amém. Agora diga assim, põe a mão no teu coração. Se eu quero transformar o mundo, se eu quero transformar o mundo, eu preciso começar por mim. Eu preciso começar por mim. Liberta-me, Senhor, da hipocrisia. Liberta-me, Senhor, da hipocrisia. Sabe, gente, eu desejo muito hoje que nós possamos combater, especialmente em nós, a hipocrisia. Todos nós sofremos terrivelmente a tentação de queremos estar sempre melhor do que aquilo que ser melhor do que nós somos. Às vezes estar melhor, aparentar ser melhor, saber mais, ter mais. Tem gente que quando você vai conversar da pessoa que ele não tem problema nenhum, né? Essa pessoa sabe tudo, a vida dela está uma maravilha. E a necessidade às vezes de viver da aparência é tão grande que às vezes as próprias pessoas não se reconhecem mais, porque aquilo que é falso atrai o que é falso. Mentira atrai mentira, né? A gente sabe que pessoas falsas atraem outras pessoas falsas. Pessoas mentirosas vão atrair a mentira e a gente às vezes vai vivendo esse mundo de aparência, mas o Senhor hoje vai nos trazer para a realidade
Diz o evangelho de hoje, Lucas 12, 1 a 2: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado, e não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado, nada que esteja oculto que um dia não venha a ser conhecido. Deus eterno, todo-poderoso, eu peço, através do nosso anjo, que diz a palavra no Salmo 33, versos 8. Acho isso lindo, 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 essa palavra do Salmo 33. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. O Senhor nos diz que nós temos um anjo da guarda. Além dos querubins, além dos serafins, nós temos os anjos guardiões. Cada um de nós temos um anjo para nos guardar. E eu gosto de imagens de anjo da guarda assim, ó. Anjos que têm aparência de guarda mesmo, né? Esses tempos, entrando para a casa paroquial, tem um quadro bonito ali de um anjo que está em cima de uma criança assim. A criança é subindo da ponte e o anjinho está ali. Uma pessoa disse: nossa, eu acho tão bonita essa imagem do anjo da guarda. Esse estilo de imagem que eu gosto. Eu disse: olha, eu acho até bonito, mas eu gosto mesmo de anjos assim, ó. Entendeu? Como estão, parece que fardados. Porque esses anjinhos assim desses quadros que parece que não aguentam tapa, gente. Tem anjo que parece que é para proteger a criança até 7 anos de idade só. Porque uma de 10 já... né? Não. O que é um guarda? Hein? O nosso diácono que trabalha aí, né, trabalhou já na guarda municipal, trabalha aí como policial. Ele sabe que se você não se impõe, você não consegue colocar ordem. Você tem que... O guarda, ele exige... Ele é aquele que dá respeito, né? Veja que quando um guarda manda o trânsito parar, os carros param, né? Manda ele, prossegue. O guarda é aquele que vem para defender, vem para impor respeito. Pelo menos deve ser assim. Assim também é o nosso anjo. Anjo guardião. Você não vai sair daqui, filho. Pode ter certeza, você não vai sair daqui sozinho. Esse cerco de Jericó vem para colocar Satanás no lugar dele. O diabo a partir de hoje vai começar a respeitar mais você, porque você veio aqui para redobrar as tuas forças espirituais e veio para reforçar que você tem um anjo guardião por você, para defender os seus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverendíssimo Padre Kleberson, Diácono Marcos, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria enorme poder estar com vocês esta noite, neste lugar tão especial, que não é outro senão a casa do nosso Deus. Amém? Então sejamos todos bem-vindos, todas bem-vindas para tudo que já aconteceu esta noite. Alguém duvida que ainda vai receber alguma bênção? Diga comigo: eu já recebi minha bênção. Já participei do corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Meu Salvador, meu Rei, meu Senhor, meu tudo. E eu creio que esta bênção continuará em minha vida. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim devagar: e na tua também. E na tua também. Prepara-te para as muitas bênçãos de Deus. Amém? Amém. Então vamos aplaudir o nosso Jesus bem forte. Há quase 20 anos atrás. Pode soltar. Eu fiz esta canção e a gente vai reproduzir para vocês. Tanto tempo caminhei
sem te conhecer. Só te via como alguém que apenas concebeu a Jesus, o Supremo Salvador. Apenas exemplos deixou e como humilde serva expirou. Mas hoje eu sei quem és, mulher, eu que foste. Teu sim para Deus foi a tua eterna grandeza. Mãe, rainha, foste mãe vencedora da guerra. Hoje és venerada na terra. Eu também digo bendita és. Ao dizer para Deus, faça a sua vontade, te entregaste para Ele de todo o coração. Tua vida nesta terra não foi excursão, foi a mais dolorosa missão que só tu, mãe, por mim suportou. Mas hoje eu sei quem és, mulher, eu que foste. Teu sim para Deus foi a tua eterna grandeza. Mãe, rainha, foste mãe vencedora da guerra. Hoje és venerada na terra. Eu também digo bendita és. Te venero, eu te amo e eternamente, ó mãe, quero sempre dizer sim em tudo para Deus. Pelo sim que tu deste veio o Salvador, que um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Mas hoje eu sei quem és, mulher, eu que fostes. Teu sim para Deus foi a tua eterna grandeza. Mãe, rainha, foste mãe vencedora da guerra. Hoje és venerada na terra. Eu também digo bendita és. Missionário Eunice, vem aqui, por favor. Eu gostaria que neste instante, querido irmão, querida irmã, essa música retrata um pouco da minha história. Há 20 anos, eu não venerava Maria. Há 20 anos atrás, eu não a tinha como minha mãe. Eu cria em Jesus, falava de Jesus, amava Jesus. Levei inúmeras pessoas, eu não sei dar conta, para Jesus. Mas eu não queria saber da mãe dele. Eu a ignorava, eu a descartava. Para mim ela não tinha muita importância. Era uma mulher como tantas outras. E quando Deus deu-me essa graça de escrever essa canção, eu preciso hoje cantar e dizer para muitas pessoas que um cristão, alguém que de fato ama Jesus, alguém que de fato aceita Jesus como Salvador, se quer ter algum parentesco com Jesus,
precisa aceitar Deus como pai e Maria como mãe. E eu gostaria apenas que neste instante você acolhesse esta oração que a missionária Eunice Veiga, minha esposa, vai fazer. Eu gostaria que neste instante você já pegasse talvez essa situação extrema e impossível, esse não que alguém lhe disse, talvez essa interrogação que alguém colocou na sua vida, essa notícia que alguém te fez saber, talvez hoje, essa semana, este mês, aquele beco sem saída, que de repente você está vivendo. Missionário, tu vem fazer mágica aqui? Nenhuma. Eu apenas quero falar com vocês um pouco do que tenho experimentado em minha vida durante 20 anos. O que experimentei em minha vida antes de ser católico, quando ainda era pastor protestante. Quantas pessoas diziam que viam ao lado do pastor Sidney uma mulher com uma roupa branca, uma mulher às vezes com um véu, uma mulher que quando eu pregava às vezes ela passava no meio do povo e muitas pessoas viam-na. Muitas pessoas começavam a dar glória a Deus, aleluia, glorificavam o Senhor, pessoas caíam, pessoas diziam que eram curadas, e eu não duvido nada, mas eu não via. Mas algum tempo depois, ela mostrou-se para mim e disse: sou eu mesma, eu existo, eu sempre estive ao teu lado. Eu sempre quis quebrar a muralha do teu coração. Desde pequeno eu estava ao teu lado. Quantas vezes minha mãe levava-me à igreja para as reuniões do círculo de oração, e aquelas muitas irmãs rodeavam-me e começavam a orar por mim, para que Deus fizesse a sua obra, manifestasse o seu poder na vida do Sidney, para que o Sidney fosse um grande homem de Deus. E quantas irmãs diziam: mas eu tive uma visão, irmã Elza, com seu filho, tinha uma mulher com uma roupa branca, segurando na mão do Sidney. Outra dizia: eu vi uma mulher com uma roupa branca, carregando ele nos braços. E eu não tenho dúvida que desde criança, Nossa Senhora já me carregava no braço, já me carregava no colo, e no momento certo, ela trouxe-me para a igreja do filho dela. Eu não esqueço de muitos anos atrás, o pastor Antônio Campelo disse: pastor Sidney, eu quero que você vá abrir a nossa igreja na vila de Itacajós. E eu não conhecia aquela vila. Ele me deu dinheiro de passagem, peguei um violão, umas roupas numa mochila. A missão era, na força do nome de Jesus, abrir aquela igreja. Não tinha um crente naquele lugar, da igreja a qual pertencia, mas era a ordem do meu pastor presidente, eu tinha que ir, devia ir, até para mostrar que eu era discípulo de Jesus. Fui com dinheiro de passagem para ir, e eu só podia voltar de lá trazendo resultados. E naquele ônibus, cerca de uns 50 minutos de viagem, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida como naquele dia. Meu Deus, o que vou fazer? Para onde vou? O que vou comer? Onde vou hospedar-me? E quando o ônibus parou cerca de 1h da tarde na vila de Itacajós, tinha uma senhora assim, onde ficavam as pessoas que esperavam os passageiros.
E eu desci com uma cara de desânimo, de medo. O que é que vou fazer? E aquela senhora estava com um terço na mão. A minha mochila, o violão. Aquela senhora aproximou-se de mim e disse assim: o senhor é o pastor que veio para cá, não é? Eu olhei para ela, estava com um terço na mão. Eu disse: sou. Ela deu aquele sorriso, abriu os braços, abraçou-me e disse: não se preocupe, porque o Senhor vai ficar na minha casa. Esta madrugada eu estava rezando e Deus mostrou-me que ia chegar hoje aqui um pastor e eu iria acolhê-lo. Almocei na casa dela e aquela mulher começou a dizer para mim: pastor, tem uma família que o senhor precisa visitar. Pastor, tem uma família assim, assim, que precisa ser visitada. Tem outra família que precisa de oração. Tem não sei quem. E aquela mulher andando comigo. E aquela mulher, irmãos, quando ela não estava com um terço na mão, estava pendurado assim na roupa dela. E eu acordava à noite e eu escutava alguém rezando, e era aquela mulher que estava rezando. Dentro de 15 dias, eu tinha um galpão pequeno, 4x5, que nos emprestaram. Já tinha quase 20 pessoas na vila de Tapajós, fazendo culto junto comigo. E quando eu tive que sair de Tapajós para voltar à cidade de Santa Isabel do Pará, para dizer ao pastor Antônio Campelo que lá na vila de Tapajós já tinha uma obra iniciada. Quando eu me despedi daquela mulher, ela disse assim: vá com Deus e não esqueça que eu vou continuar a rezar pelo Senhor. E saiba, pastor, que o mesmo Deus que me falou naquela madrugada para eu aguardá-lo aqui, que chegaria um pastor, eu não sabia que era o Senhor, mas foi o Senhor que chegou, então era o Senhor mesmo. Não tenha dúvida que mais cedo ou mais tarde, ele e a mãe dele vão lhe fazer uma grande surpresa. Simplesmente, irmãos, cerca de quase 10 anos depois, eu entrava na igreja católica como pastor protestante e saía de lá como católico apostólico romano. Essa aqui não queria saber de mim, porque eu tinha virado católico, porque eu tinha acolhido Maria. E foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande. Até porque não é todo mundo que tem o privilégio de ter uma preta dessa no lado. Hã? E foi difícil. Eu não era protestante. Ela era 10 vezes pior que eu. Eu era o pastor Sidney, mas eu não era nada ao lado da convicção protestante que ela tinha. Mamãe não quis me em sua casa, porque não foi aquilo que ela havia me ensinado desde criança. E ela disse: aqui acabou o nosso casamento, não dá para nós vivermos mais juntos. Vá viver sua vida, que vou dar o meu jeito para criar os nossos filhos. 1 ano e meio na igreja católica. Toda paróquia, toda comunidade que eu passava, eu entrava. Fosse qual fosse a Nossa Senhora venerada naquela igreja, eu ia em frente àquela imagem, uma imagem de gestos como esta. Se cair vai quebrar, a gente compra outra mais bonita, uma maior ou uma menor. Toda a igreja católica que eu entrava, eu ia em frente à imagem e dizia: mãezinha,
Se foi você que entrou na minha vida, se foi você que fez eu sair de onde eu estava, se foi você que fez eu passar o que estou passando, traz a minha esposa de volta, porque eu quero dar um testemunho de ti na igreja católica. Na Assembleia de Deus eu conhecia centenas de testemunhos. Eu aceitei Jesus, aconteceu isso, isso, isso na minha vida. Eu aceitei Jesus, aconteceu isso, mais isso e mais aquilo. Isso eu conhecia a rodo. E eu dizia: mãe, eu quero um testemunho na minha vida na igreja católica. Depois eu ia ao sacrário e dizia: Jesus, se foi você mesmo, traz a minha família, porque eu quero dar um testemunho dentro desta igreja. 1 ano e meio passou-se, 1 ano e meio que só Deus sabe como, os desafios, as perseguições. Uns diziam que eu estava na igreja católica para ganhar dinheiro, outros diziam que eu queria saber de defeitos de padres e freiras para depois escrever um livro. Outros diziam que eu queria ganhar a confiança dos católicos e depois levá-los para a igreja protestante. Quase 1 ano e meio depois, um padre chegou comigo e disse assim: pastor, eu gostaria que o senhor pregasse na minha igreja tal dia, assim, assim. O senhor vai? E eu disse: vou. Marcou e fez aquele carnaval. Colocou faixa, carro de som. A paróquia Santa Paula, muito grande. E no dia marcado, eu cheguei lá e mais de 2.000 pessoas estavam naquela igreja. O espaço é muito grande. Eu ia falar na hora da homilia, o padre saiu assim do presbitério, sentou numa cadeira assim. E quando ele deu minha palavra, o povo ficou em pé e levantou, uns assoviavam e batiam palma, e gente chorava, e foi aquele carnaval dentro da igreja. Nessa hora, uma senhora entrou pela porta lateral assim, veio até onde eu estava e disse assim: pastor, tem uma mulher lá fora querendo falar com o senhor agora. Eu disse: não posso falar com ninguém agora, que eu vou pregar. Ela disse: mas ela quer falar com o senhor agora, e ela está dizendo que é a sua mulher. Eu disse: piorou. Fazia 1 ano e meio que nós estávamos separados. Ela me deixou porque não queria saber de Nossa Senhora, não queria saber da igreja católica. E eu disse para aquela senhora: não é a minha esposa não. Ela disse: é a sua mulher. E eu perguntei para ela: mas como que é essa mulher? Ela disse: é uma morena alta forte. Quando ela disse: é uma morena alta forte, eu disse: bem, então é a negona. Aí eu disse: padre, me dê licença, igreja, me dê licença, deixa eu resolver um problema sério aqui, volto já, vamos cantar uma canção. E eu comecei a cantar aquela música: Maria de Nazaré, Maria me cativou. Essa vocês não sabem, né? Eu larguei o microfone sobre o altar e acompanhei aquela senhora. De longe eu olhei e era negona mesmo. Ela estava com uma mão segurando a grade do muro e a outra sobre o peito. E eu corri, cheguei perto dela e disse: o que aconteceu? Como você encontrou-me aqui? E ela chorava bastante. Hoje eu entendo porque ela chorava muito, queridos irmãos. Olhar para uma coisa fofa desta aqui é para chorar mesmo, né? Eu disse: por favor, fala comigo, você está me deixando nervoso, eu vou pregar para esse povo. E ela disse assim: não aconteceu nada. Apenas eu não fui fiel a Deus e eu não fui fiel a você. Porque nem a sua mãe fez o juramento que eu fiz diante de Deus. Eu prometi estar ao seu lado na doença, na escassez,
nas tristezas. E eu não fui fiel a Deus, eu não fui fiel àquele juramento que fiz diante de Deus. E eu vim aqui, Sidney, para te dizer que se você me aceitar de volta, se você me perdoar por tudo o que aconteceu, a partir de agora, eu quero ser católica, apostólica, romana, junto com você. E ela está aqui. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, rogai por nós. Então não estou falando de teoria. A mulher que não queria saber de Nossa Senhora, e nem de mim também, hoje lá em Volta Redonda, todo primeiro sábado de cada mês, ela reza as 1000 Ave Marias, lá no Projeto Maria Santíssima, a missionária Eunice Veiga. Por isso eu digo a vocês, eu não era protestante, ela era 10 vezes mais que eu. E ultimamente eu cheguei a mais uma constatação, que eu não sou católico, ela é católica 10 vezes mais do que eu, não tenham dúvida disso. Por isso eu gostaria que neste instante, eu vou pregar um pouco. Eu preciso pregar a palavra de Deus nesta noite. Partilhar um pouco do que Deus tem para nós. Ele ainda tem muita coisa para nós esta noite. Mas eu gostaria que você pegasse aquela interrogação, aquele parêntese, aquele ponto que talvez alguém tenha colocado na história do seu filho, do seu marido, da esposa, do pai, da mãe, da empresa. Talvez alguém tenha colocado um ponto final na sua história, na sua vida. Não tem mais jeito, não vai dar certo, vai fechar as portas, não tem mais jeito. Eu gostaria que você pegasse esse não tem mais jeito. Eu gostaria que você pegasse esse limite, esse extremo, essa situação que tirou o teu sono, a tua paz, a alegria. Você não encontra mais encanto na vida. O seu rosto já não brilha mais. Você já perdeu toda a esperança. Se você puder, curva a tua cabeça. Missionária, faça aquela oração. Desculpa, irmãos, mas eu pediria que vocês ficassem em pé. Que o anjo da guarda ajude vocês a ficar em pé em ordem de batalha. Porque aqui nós estamos no cerco de Jericó e nós estamos em batalha, é luta espiritual. Você pode não contemplar. Nós não contemplamos com nossos olhos, mas pelos olhos da fé nós podemos contemplar os anjos guerreando as nossas lutas, as nossas guerras. Sinta o anjo de Deus, o anjo da guarda, do seu lado aí te ajudando. Então fica como Nossa Senhora, como um exército em ordem de batalha. Nossa Senhora, ela está aqui presente. Ela está aqui intercedendo junto com os arcanjos, junto com os santos anjos e com o seu anjo da guarda. Então nesta hora, acredite na poderosa intercessão de Maria Santíssima, a Mãe de Deus e nossa Mãe, e coloca o teu impossível
E com esta oração, que caia por terra agora, pelo poder da intercessão do Imaculado Coração de Maria, que caia por terra agora o teu impossível. Que você saia daqui com a vitória em suas mãos, na sua vida. Porque Maria Santíssima, ela está aqui com todo o seu exército, guerreando, intercedendo por cada um de nós. Por você que está em casa, neste momento. Sinta a presença de Nossa Senhora na sua casa. Porque onde Deus está, onde o Espírito Santo está, onde a Santíssima Trindade está, Nossa Senhora está também. Não tem como separar Nossa Senhora do Espírito Santo, de Jesus. Estenda sua mão para essa imagem que representa a Mãe de Deus, a nossa rainha. Augusta Rainha do céu, Altíssima Soberana Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que enviei vossas legiões santas, para que sobre vossas ordens, vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda a terra, reprimam sua audácia e os precipite no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essas vias. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amém? Sente um pouquinho. Eu gostaria de falar, queridos irmãos, sobre 4 barreiras que precisam ser derrubadas em nossa vida. Vamos falar diferente. 4 muralhas que precisam ser derrubadas em nossa vida. E a primeira muralha, o padre já falou aqui. Qual é o nome da primeira muralha? A muralha da
hipocrisia. A muralha do engano, a muralha do faz de conta, a muralha da simulação, a muralha da falsidade. Eu não preciso mais falar muito sobre isso, porque o nosso sacerdote já deu o recado para nós. Ah, como eu gostaria que tu fosses frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Disse-nos Jesus: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno, vem do demônio. Queridos irmãos, nós, coletivamente e em particular, somos chamados hoje a colocar diante de Deus, neste cerco, a muralha da hipocrisia. A muralha do faz de conta. Católico que não reza mais o terço, que não reza mais o rosário, que não lê a palavra de Deus, e diz que é católico. Aí quando sai da igreja católica, no outro dia pega uma Bíblia desse tamanho, coloca em cima do peito: agora sim eu aceitei Jesus. Até o jeito de andar já muda, né? Agora já está com uma camisa de manga comprida, com uma calça comprida, já tem uma gravata, já tem um paletó, já está todo produzido. O padre aqui proibiu alguém de vir de calça comprida para a igreja? É proibido alguém vir de camisa de manga comprida para a igreja? Vir de paletó? Mas a igreja católica, a pessoa vem de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma relaxada. Não está nem aí com nada. Não busca valorizar as coisas de Deus. Aí depois, agora eu aceitei Jesus. Ó, como é que eu me visto? Ó, como é que eu estou? Olha, meu irmão, põe na tua cabeça que você nunca foi católico. Você nunca foi católica. Porque quem é católico, quem é católica, anda como luz do mundo. Não vive uma vida de hipocrisia, de mentira, de engano, de falsidade. É necessário, queridos irmãos, que digamos para o mundo que somos cristãos católicos, que somos discípulos missionários de Jesus. E é interessante quando nós vamos lá para o livro de Josué, no capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Josué, ele estava ao pé de Jericó e apareceu um homem na frente dele com uma espada nua na mão. Josué foi lá perto dele e disse assim: ei, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Ele disse: não, eu estou vindo aqui como príncipe do exército do Senhor. Naquela hora Josué se curvou diante daquele ser, adorou, depois levantou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? E o anjo do Senhor disse para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. O Senhor está dizendo para nós hoje: cuidado com a hipocrisia dos fariseus, daqueles que se dizem cristãos, mas não são cristãos. Tira a sandália dos pés,
porque o lugar em que pisas é terra santa. Tira a sandália do engano, tira a sandália da hipocrisia, tira a sandália da falsidade. Para de dizer eu não posso quando você pode. Para de dizer não dá quando dá. Para de dizer não tenho quando você tem. Para de cruzar os braços para a obra do Senhor. Você pode enganar o padre, você pode enganar a esposa, o marido, o pai, o filho, o patrão, o funcionário, mas Deus não enganamos. Cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Eles dizem que são, mas não são. Eles dizem que fazem, mas não fazem. E a igreja católica precisa ser uma igreja não de pessoas que fazem teatro, que simulam, mas a igreja católica, nunca esqueçam isso, irmãos. Eu não vou entrar nesse detalhe que nós vamos longe, mas biblicamente, e eu convido qualquer pessoa, não um desafio de querer colocar-me acima de ninguém, mas qualquer pessoa, para dentro da palavra de Deus, me mostrar uma outra igreja fundada por Jesus, senão a igreja católica apostólica romana. Mas missionário, onde que tem na Bíblia esse nome católico apostólica romana? De fato, de Gênesis a Apocalipse a gente não encontra. Nós não temos esta frase, Igreja Católica Apostólica Romana, em nenhum versículo da Bíblia. Mas de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos inúmeras vezes referências de que a Igreja de Jesus Cristo, ela é una, santa, católica e apostólica. Ou seja, é esta igreja que nós pertencemos. Esta igreja é verdadeira, esta igreja é autêntica, fundada por Jesus, sob a doutrina dos apóstolos. Na fração do pão, nas orações. Porém, queridos irmãos, para eu ser desta igreja, eu não posso ser uma pessoa hipócrita. Eu preciso ser uma pessoa verdadeira, porque a minha igreja não é uma igreja falsificada, ela é uma igreja o quê? Verdadeira. Amém? Amém. Então diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na potência do Espírito Santo. Na potência do Espírito Santo. Pela intercessão de Maria Santíssima. Pela intercessão de Maria Santíssima. Eu jogo hoje aos pés de Jesus. Eu jogo hoje aos pés de Jesus. Toda a muralha. Toda a muralha. Da mentira. Da mentira. Do engano. Do engano, do teatro, do faz de conta, da mornidão, da morbidão, toda a hipocrisia, a muralha da hipocrisia, caia por terra agora, em nome de Jesus, entre eu e minha esposa, entre eu e meus filhos, entre eu e meus pais, entre eu e meus amigos, lá no meu local de trabalho, na minha paróquia, na minha pastoral, no meu grupo de oração, nada de mentira, nada de engano, nada de hipocrisia, no meu casamento, eu jogo por terra agora, a muralha do engano, em nome de Jesus, eu liberto a minha família, de todas as mentiras, amém. Amém. Segunda muralha que precisa cair por terra. No livro de Josué, no capítulo 5, e no versículo 1,
a gente encontra o seguinte relato. E sucedeu que, ouvindo, todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao oriente, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que todos passaram, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. A primeira mensagem que Jesus trouxe para nós: cuidado com a hipocrisia, cuidado com o teatro, cuidado com o engano. Não sejam hipócritas. Nós vimos no início do evangelho de hoje que milhares de pessoas estavam ao redor de Jesus, chegavam a atropelar-se. Tinha muitos fariseus, muitos saduceus, muitos escribas, porém Jesus falou primeiro para os seus discípulos. O evangelho de hoje, não estou falando nada diferente. Jesus falou primeiro para os seus discípulos, e hoje Jesus está falando para os seus discípulos. Tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Levante a mão e diga: eu sou. Eu sou. Eu sou. Então Jesus está falando conosco aqui esta noite. Depois que Jesus disse para os seus discípulos: cuidado com a hipocrisia dos fariseus, ele disse o seguinte: tudo aquilo que é dito embaixo da mesa, tudo aquilo que é dito lá na sacristia, tudo aquilo que é dito lá dentro do seu quarto, ao pé do ouvido, é para ser proclamado sobre os telhados. E quando a gente vê esse texto aqui, irmãos, de Josué, sucedeu que, ouvindo todos os habitantes daquela região, sucedeu que, ouvindo, o que foi que eles escutaram, irmãos? Eles escutaram que Deus havia aberto o rio Jordão para que o povo de Israel passasse. Você sabe por que eu estou aqui hoje contando um pouco, expondo um pouco a minha vida para vocês? Porque isso aconteceu na minha vida. Eu tirei muitas pessoas da igreja católica. Eu fiz muitos católicos quebrar imagens, destruir oratórios inteiros. Quantas vezes eu peguei a Bíblia, fui para a frente da igreja católica e gritei de lá: reverendo, traga aqui a sua Bíblia. No livro tal, capítulo tal e versículo tal não está escrito isso? E por que o Senhor não fala isso para o seu povo? Quantas vezes eu fui às praças, às rodoviárias, onde quer que tinha uma aglomeração, e eu desafiava os católicos: traga a sua Bíblia. Eu era uma impossibilidade para a igreja católica. Há 20 anos atrás, ninguém poderia ver-me dentro de uma igreja católica fazendo o que hoje faço, porque eu era um perseguidor, eu era um inimigo. Mas diante daquilo que Deus fez na minha vida, eu preciso dizer para o Brasil, eu preciso dizer nos 4 cantos do Brasil o que Deus fez em minha vida. E eu tenho escutado tantos testemunhos, tantas pessoas que vez por outra manda um e-mail, entra no Face, faz uma ligação e diz: missionário, a minha vida mudou depois que eu escutei aquele seu testemunho, depois que escutei aquela pregação. E eu não posso deixar de falar
aquilo que tenho visto, aquilo que tenho ouvido, aquilo que Deus tem feito na minha vida. E aquele povo cananeu, eles escutaram o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Eles escutaram que Deus tinha aberto o rio Jordão para que o povo de Israel passasse a pé enxuto. Esta barreira precisa cair por terra, queridos irmãos, hoje. Porque tem muita gente por aí falando da vida do padre, falando da vida do bispo, falando da vida do catequista, falando da vida do ministro extraordinário da comunhão eucarística, falando da vida de todo mundo, mas não está falando de Jesus, não está falando as coisas grandes que Deus fez na vida dele, que Deus fez na vida dela. Está dizendo que é católico. Repito-me, irmãos, a hora que sai da igreja católica, começa a tentar a vida dos outros, perseguindo a vida de todo mundo. E por que na igreja católica tu não fala, tu não prega a palavra de Deus? Por que tu não faz o povo lá fora escutar que à tua frente Deus também tem feito o mar abrir-se para você passar? Tem ido aos hospitais, tem ido às prisões, tem ido até as prostitutas, tem ido até os drogados, tem ido até as lésbicas. Queridos irmãos, é tanta gente falando de homossexual, é tanta gente falando das lésbicas, é tanta gente falando de tudo e de todos. E sobretudo se está usando esse momento político para quem é a favor e para quem é contra, para cada um vender o seu peixe. Quem está indo até essas pessoas, não para fazer política, mas para dizer: eu te amo. Não precisa dizer Jesus te ama, irmãos. Essa frase já está tão desgastada. Deixe alguém ver Jesus na sua vida. Deixe alguém ver o amor de Deus na sua vida. E chega lá com aquele drogado, com aquela prostituta, com aquele homossexual. Olha bem nos olhos dele, olha bem para ela, passa a mão na cabeça dele, na cabeça dela, dá um abraço nele, dá um abraço nela. Olha para essa pessoa com o olhar de Jesus. Para um pouco para escutar essa pessoa. Para um pouco para enxergá-la, para contemplá-la, para ver que ela é uma joia rara de Deus. Para com esse negócio: ó, Jesus te ama, Deus te abençoe. Mostra que Jesus ama essa pessoa através do seu amor, através do seu olhar, através das suas mãos, através dos seus ouvidos. Aquelas pessoas escutaram que Deus havia aberto o rio Jordão para o povo de Israel passar. Eu tenho certeza que se nós dermos o microfone, nós passaremos a noite toda aqui escutando graças que todos nós já recebemos de Deus. Amém? Tem alguém aqui que ainda não recebeu uma bênção de Deus? Levanta a mão. Quem já recebeu bênçãos de Deus, levanta a mão aqui comigo. Diga assim: eu sou testemunho do que Deus fez em minha vida. Do que Deus tem feito em minha vida. Diga comigo: muitas muralhas já caíram na minha vida. Já caíram na minha vida. Na minha casa. Na minha casa. No meu trabalho. No meu trabalho. Em muitos momentos. Em muitos momentos. Eu estive sem saída. Eu estive sem saída. Mas Deus fez ruir muralhas. Mas Deus destruiu muralhas. Deus abriu mares diante de mim. Deus abriu mares diante de mim. E eu sou testemunha disso. E eu sou testemunho disso. Pronto. O que é que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus já fez na nossa vida?
Queridos irmãos, a igreja evangelizadora, e isso não é de respeito para ninguém, não é a Assembleia de Deus, não é a Quadrangular, não é a Metodista, não é a Batista, não é a Mundial do Poder de Deus. A igreja evangelizadora, para quem Jesus disse: vós deveis falar de sobre os telhados. Eu não vou falar, eu quero que vocês digam bem forte, para que essa muralha caia por terra agora. Como é o nome da igreja de Jesus, a igreja evangelizadora? Aplauda essa igreja, irmãos. Eu faço capelania em vários hospitais. Desculpem, irmãos, mas precisamos falar isso. E às vezes eu vejo alguns irmãos católicos que vão fazer visita nos hospitais. Perdoe minha franqueza. A gente, como católico, fica meio envergonhado. Pessoas que, para ler a Bíblia, tem que estar dizendo o número de página de Bíblia, porque não sabe a ordem dos livros da Bíblia. Não tem familiaridade com a palavra de Deus. O livro é no Antigo Testamento, está procurando no Novo, é no Novo, está procurando no Antigo. E chega lá nos hospitais de cabeça baixa, parece que está levando uma grande mentira, enquanto muitas pessoas, que às vezes estão com uma grande mentira, eles levam aquela mentira como se fosse uma grande verdade. E nós que temos uma grande verdade, a levamos como se fosse uma grande mentira. Medo de falar, medo de expor a palavra de Deus, não é brigar com ninguém, mas é dar a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança a quem nola pedir. E o mundo precisa escutar a nossa voz de cristãos católicos. O protestantismo tem 500 anos de história, queridos irmãos. A Assembleia de Deus tem 100 anos. A Igreja Católica, simplesmente 2000 anos de história. Jesus está falando com os discípulos dele aqui esta noite. Havia uma grande multidão em torno de Jesus, mas ele começou a falar primeiro para os seus discípulos. Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu jogo por terra agora. Eu jogo por terra agora todo medo, todo medo, todo comodismo, todo comodismo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A muralha do silêncio, a muralha do silêncio, eu jogo por terra. Eu jogo por terra. Eu preciso falar de Jesus. Falar de Jesus. Eu preciso anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo. Porque Ele é caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. E Ele disse para os seus discípulos. Ide por todo mundo. E pregai o Evangelho. A toda criatura. Por isso hoje. Essa muralha do silêncio. Eu jogo por terra na minha vida. A partir de hoje. Eu quero anunciar. O mundo precisa escutar-me.
O mundo precisa escutar-me. E vai escutar-me. E vai escutar-me. Falar de Deus. Falar de Deus. Falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus. Que Ele cura. Que Ele cura. Que Ele liberta. Que Ele liberta. Que Ele restaura. Que Ele Que restaura. Ele transforma. Que Ele transforma. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eu sou o teu discípulo. Eu sou o teu discípulo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Conta comigo. Conta comigo. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Aquelas pessoas escutaram. Barreira da hipocrisia. Barreira do silêncio. Aquelas pessoas escutaram o que tinha Deus feito, aberto o Jordão. Josué capítulo 5. Diz o texto: derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Depois, Josué capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Terceira coisa que Jesus disse para nós no evangelho de hoje, eu estou relacionando com Josué. Jesus disse para os seus discípulos: não temais aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer. Não tenham medo. Aqueles povos onde aconteceu a primeira grande batalha do povo de Israel, quando ele adentrou na terra prometida, que foi a batalha de Jericó. Quando eles ouviram o que Deus tinha feito, abrindo as águas do Jordão, derreteu-se-lhes o coração e não achou-se mais ânimo neles. Jericó cerrou-se. Josué capítulo 6, versículo 1. Por causa dos filhos de Israel, e ninguém mais entrava e ninguém mais saía. Terceira muralha que precisa cair por terra. O que é, meu irmão, que está derretendo o teu coração? O que é que está tirando o teu ânimo? Por que tu não tens mais coragem de sair da tua casa? Por que não tens mais coragem de entrar nesse quarto, nesse compartimento da tua casa? O que foi que fizeram para ti? Ah, sim. Talvez alguém te disse, fizeram uma macumba para você, para acabar com a tua vida. Fizeram para ti uma obra de feitiçaria. Talvez você achou na sua casa, no teu guarda-roupa, no meio dos teus alimentos, em uma roupa tua, alguma coisa que alguém fez contra ti, para destruir a tua família, para destruir a tua empresa, e por causa disso, tu perdeste o vigor, perdeste o ânimo, estás derretido. Jesus disse para os seus discípulos: não tenham medo daqueles que matam o corpo. Não tenham medo. E eu estou dizendo isso para vocês, não tenham medo, queridos irmãos, porque esta noite, e vocês vão testemunhar isto, as muralhas de macumba, as muralhas de feitiçaria, as muralhas de magia negra, as muralhas daquelas obras que foram feitas para destruir a tua casa, o teu marido, o teu filho, a tua empresa.
hoje elas vão cair por terra aqui neste lugar. E por isso o Senhor está dizendo: não tenhais medo. Não tenham medo, porque aquele que está contigo é mais forte e poderoso. No primeiro capítulo de Josué, versículo 9, o Senhor falou-lhe: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que tu fores. Levemos isso conosco, queridos irmãos. Eu não posso permitir que a muralha do medo continue de pé diante de mim, porque o meu Deus é todo poderoso. O meu Deus, Ele destrói muralhas, não importam a espessura que sejam. É a muralha da doença, é a muralha do desemprego, é a muralha dessa política que se está vendo por aí. Queridos irmãos, falando de política, escute isto. Sabe por que o nosso Brasil está do jeito que está? Porque os cristãos, há muitos anos, estão vivendo uma hipocrisia, estão vivendo a mentira, não estão sendo cristãos, não estão sendo pessoas autênticas. É conversinha fiada, não se vê verdade. E eu vou falar dos cristãos que estão lá assim no Senado, que estão no Congresso, os ministros, presidentes, pessoas que usam a Igreja Católica para ganhar eleição, para pedir votos, para se darem bem na vida. Até Bíblia na mão. Outros é a imagem de Nossa Senhora que colocam aqui no paletó e vão lá para Aparecida como se fossem grandes cristãos. Bando de mentirosos, hipócritas, pessoas dissimuladas, que estão usando a fé, estão usando a palavra de Deus para colocar o Brasil na situação em que ele está. Tem uma solução para o nosso Brasil. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Amém, Jesus. Esta é a solução. Glórias a ti, Senhor. Que caia por terra hoje, em nome de Jesus, essa muralha do medo, seja ele qual for, venha onde, de qual raiz vir, que pelo poder do nome de Jesus, ele caia por terra, e ele não pode ficar diante de mim, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus criador do céu e da terra, porque eu tenho um Deus que vela por mim, porque eu tenho um Deus que não me desampara. No poder do nome de Jesus, nós recebemos nesta hora esse Jesus todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que diz para todos nós: não temais, não tenhais medo, porque eu estou convosco. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, e eu estou no meio de vós.